espero que esteja gravando. Vou testar daqui a pouquinho isso. Vamos parar o vídeo aqui. Estou vendo Supernatural ou Sobrenatural. Eu me lembro eu comecei a ver isso por causa do SBT. Eu não tinha TV a cabo quando era criança, né, em casa. Aí eu via isso naquele domingo no SBT, Sobrenatural. Só que eu nunca consegui falar Sobrenatural. Tá bom isso. Aí eu falo Supernatural. Sou fã, inclusive. Bom, enfim. Depois de quase um ano sem estar aqui, sem botar vídeo nessa rede, vamos lá tentar de novo começar a produzir vídeos um pouco mais longos, porque eu percebo que fazer os vídeos curtos eu não consigo, e quando eles passam de uma certa minutagem no Insta e no TikTok, no TikTok, não viralizam, né? Enfim. E então a gente vai pro vídeo mais longo e pensar numa forma de fazer o corte rápido Tramontina para viralizar nas redes. Bom, tem um texto escrito, como eu já falei para vocês, ele está impresso aqui. Cadê ele impresso? Bom, enfim, não sei. Está impresso aqui em algum lugar, não sei. Eu digo, mas eu vou ler aqui no computador, porque, como vocês sabem, eu tenho TDAH, e aí isso é uma forma de eu não me perder dentro do que eu tenho que falar, né? E se vocês não quiserem ver esse vídeo, vocês podem ler o texto sem as inferências que eu provavelmente colocarei nele ao longo da gravação. Eu espero realmente que isso esteja gravando. Vamos testar se está gravando? Bom, vamos começar de novo. Já testei, tá rolando, e agora eu vou botar no low, porque parece que estava meio que estourando a parada aqui no microfone, porque eu não estou usando microfone de lapela, porque eu não tenho microfone de lapela. Então vamos lá. Sabe, gente, eu acho que a gente precisa entender que nem todo silêncio, ele é ausência. Eu tive um relacionamento onde a pessoa gostava muito de dizer que silêncio é resposta. Eu acho que eu vou ficar sem óculos, porque vai ficar fazendo reflexo no meu óculos e não tá bacana, essa luz é extremamente forte, mas eu preciso da luz, porque aqui onde eu gravo é muito escuro. Quando a gente pensa em silêncio é resposta, a gente tem uma série de significados, e se a gente pensa se é uma coisa boa ou ruim, isso vai depender muito do nosso repertório individual e interno, sabe? Silêncio é resposta. E às vezes pode ser a resposta de que tá tudo bem, a gente vai resolver, ou pode ser a resposta tipo, tô nem aí. Sabe, eu tenho um vídeo que talvez por causa disso eu coloque de volta lá na minha rede, que é tratamento de silêncio, e como algumas posturas minhas são confundidas com esse tratamento de silêncio. Nem todo silêncio é ausência. E eu que tenho em ver um sinal de espiritualidade em tudo, acho bastante significativo que o meu último vídeo aqui tenha sido sobre A Quiet Place, que eu vivo chamando de A Quiet Time. Um filme que fala literalmente da necessidade de se estar calado para sobreviver no mundo apocalíptico tomado por uma invasão alienígena. É o último vídeo aqui postado e eu vou fazer uma outra resenha dele com mais bonitinha, entendeu? Mas o texto tá disponível, o vídeo também tá aqui disponível. E eu necessitava de um tempo de recolhimento, principalmente porque eu nunca fui muito boa em silenciar, pausar e me acolher. Nunca me foi dado, de fato, a possibilidade de escolher a fuga como resposta. E mesmo entendendo que na maioria das vezes a fuga não é a melhor resposta, não ter a possibilidade de escolha não é o lugar mais confortável possível. Não confortável de nenhuma forma, né? Enfim. Aliás, eu preciso dividir uma coisa aqui com vocês. Zona de conforto é um conceito que nunca fez muito sentido para mim, sabe? Inclusive, eu estava preparando um texto sobre isso, e talvez esse seja um bom momento para postar ele. Esse conceito continua não fazendo nenhum sentido para mim. Mas isso, como eu disse, é assunto para outro momento, porque agora vamos manter a ordem e disciplina. Sou uma pessoa disciplinada, tá? Antes de adentrar de forma mais profunda nas razões da minha ausência, das implicações desse silêncio sobre a minha volta e a repaginada em todos os meus processos nessa volta, pode sim ser chamada de uma volta por cima. Vou me apresentar. Eu sou Michele Freitas, mas podem me chamar de Mi. Recentemente eu aprendi a ter orgulho do meu nome, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa que tem meu nome, mas isso também é um outro rolê. Em algum lugar dessa tela você encontra o link das minhas outras redes. Sou uma
curiosa de carteirinha e por força de um TDAH diagnosticado na fase adulta, que me transforma numa ótima pesquisadora e, modéstia à parte, uma produtora de conteúdo e conhecimento sobre um monte de coisas que nem sempre cabem na minha pesquisa acadêmica, extraordinária. Contudo, eu sou bem aleatória. Falando em vida acadêmica, esperamos que com fé e acompanhamento médico especializado eu finalize a faculdade de pedagogia ainda esse ano, para encerrar de vez esse relacionamento abusivo com a graduação e iniciar outro igualmente abusivo com a especialização ou com o mestrado. Rajada de fé, amigos. Eu gosto de contar histórias para fazer o medo dormir, inclusive isso é uma excelente história. Dar conselhos que muitas vezes servem mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Então, por favor, não se ofendam. Isso não tem nada a ver com os outros, isso tem a ver com os meus problemas pessoais, isso tem a ver comigo. Mas se quiserem seguir, é por conta de vocês. Imagino utopias possíveis através das cartas, astros e mitos. E sim, você pode marcar uma consulta comigo, tá bom? Por último, mas nunca menos importante, sou mãe do Cassiano e a de Oxum e acredito que tudo pode ser dito com uma colher na boca. Inclusive as coisas mais difíceis precisam ser ditas com uma colher na boca. Até mesmo porque eu não sou boa em ficar abafadinha igual cuscuz e quando tento transparece tudo na cara. Mega expressiva, droga. E quando tento ser menos expressiva, acabo parecendo totalmente blasé. As pessoas já acham que eu sou metida, normalmente. Imagina quando eu tento ser menos expressiva. As pessoas acham que eu sou... Que nem o Ted lá do Divertidamente. É isso. Daí pra frente, essa ladeira abaixo, tentar me encaixar nas expectativas dos outros, vai minando minha paciência e a minha energia, principalmente a minha energia, porque paciência eu não tenho muita. E não tendo a prerrogativa de ser um homem branco, hétero, cis, da classe burguesa, já começou a militância. Me sobrou aceitar que muita gente vai se decepcionar com as escolhas que eu fiz e, sinceramente, antes os outros do que eu. E aqui entra o luxo dado por mim a mim mesma, de fugir. Não de todas as responsabilidades, afinal nasci bonita, inteligente, mas não herdeira, né? Fugir sim de tentar resolver toda e qualquer situação que os outros julgaram importante. Mesmo não gostando de usar rede social como plataforma de tem que falar essa palavra com paciência. Mesmo não gostando de usar rede social como forma de publicização de questões da vida pessoal e familiar, posso usar a experiência pessoal e familiar como aprendizado e reflexão sem expor detalhes. Pelo menos eu vou tentar. O que posso dizer é que é humanamente possível dar conta de forma excepcional de todas as demandas, inclusive das demandas que os outros achavam que são prioridade. Dar conta sem recursos e sem rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio é o que mais faz falta, sabe? A rede de apoio é o soft power das relações interpessoais, sabe? Soft power é necessário. Chegou um momento que eu precisei olhar para todos os pratos que eu equilibrava e escolher qual deixava de rodar. E a ideia nem era largar tudo no chão, era só parar um instante, sabe? Olha, vou dar uma pausa nesse prato aqui, depois eu volto. Sabe qual foi a resposta? Óbvio que não. Isso é irresponsabilidade. Você não tem comprometimento. Você não tem comprometimento. Ouvir isso doeu muito. Dói. Especialmente quando vem de alguém que representa algo importante na nossa história, na minha história. Porque se não representasse nada, era só acenar e sorrir. E se você não entendeu essa imagem que eu queria que vocês fizessem na cabeça, sabe aquele cara do Circo du Soleil? Então, que equilibra 355 milhões de pratos. Muitas vezes, você precisa entender que você não é um talento do Circo du Soleil, tá? Você precisa saber seus limites. A vida de adulto você precisa equilibrar alguns pratos, mas aí você não precisa equilibrar vários pratos que as pessoas colocam. Eu acho que foi aí que eu me retirei. Tal algum, ao fincar sua espada na terra e se afastar da guerra. Eu também tenho um vídeo gravado sobre esse Titã. Será que é o momento de voltar com ele? Alguns dirão que foi fuga. Tá tudo bem. Mas pode ser fuga quando o que existe é uma necessidade profunda de escuta interior. Eu queria que as pessoas me ouvissem quando eu comuniquei, assim, sabe? E uma das coisas que eu aprendi é me comunicar.
sem ser agressiva, porque eu sei que eu nunca tive uma vocação muito grande para esconder o que eu sinto. Mas eu me comunicava com muita raiva. Eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva, por incrível que pareça, mas eu sou. Eu precisei aprender a me comunicar com menos raiva. É por isso que eu sempre digo que tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. No frigir dos ovos, e para resumo dessa história, eu precisava ajustar a responsabilidade sobre aquilo que compartilho nas redes. Uma reorganização interna antes de voltar a ocupar o espaço público com mais clareza. Aquela seção A popular, né, gente? A produtora de conteúdo. A produtora de conteúdo, nossa, absurdo. Mas a gente primeiro precisa idealizar e agir como se fosse, para depois ser de verdade. E depois, antes de voltar a ocupar esse espaço público com mais clareza e continuar de mãos dadas com a minha verdade, deixando Foucault orgulhoso. Foucaultzinho tá lá dizendo assim, essa é minha menina. Sigo sustentando muitas coisas aqui fora. E escolhas ainda precisam e vão precisar ser feitas por um bom tempo. Quando eu escrevi esse texto, eu nunca imaginei que seria tão verídico. Eu escrevi esse texto mais ou menos uns 10 dias atrás e eu estou gravando hoje, dia 26. E olha, eu já tive que fazer várias escolhas aí no meio do processo. Inclusive, tive que respeitar as escolhas dos outros que ainda estão sendo feitas. E a única coisa que eu posso fazer é ser soft power, ser rede de apoio no que eu pudesse ser, porque é isso, né? A gente precisa respeitar a decisão dos outros, por mais que a gente possa não concordar muito. E por mais que não tenha sido a escolha que você fez quando vocês viveram uma situação muito similar, sabe? Meu Deus do céu, ai caralho, eu acho que meus textos são proféticos. Mas enfim, sei que isso faz parte das pequenas alegrias da vida adulta, mas me recuso a romantizar uma vida sobrecarregada e precarizada, especialmente quando a régua imposta é a da vida do outro, e não a minha. Sabe, você lembra quando sua mãe disse pra você, você não é todo mundo? Você precisa internalizar isso, você não é todo mundo, você não vive a vida de todo mundo. Então você precisa fazer escolhas mediante a sua vida. Mas tá, Michele, vamos lá. E aí quem me segue sabe que eu sou uma taróloga. O que isso tem a ver com eremita? Calma, minha jovem mística revolucionária. A vida e o eremita pedem calma. Afinal, ele é a carta que encerra o caminho do Sol no percurso diurno, fechando o ciclo dos números de um só algarismo, que começa lá com louco. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. É isso. Muito complexo. Então, você vai ter que me seguir no Instagram e no TikTok para mais detalhes. Né? Aí eu me comprometo com vocês que eu vou dar sequência a isso. Mas o importante agora é o seguinte: se o louco é a carta 0, aquela que inicia a caminhada, passando pelo mago, pela sacerdotisa e pelos demais da gangue, cada qual oferecendo a sua contribuição ao louco nessa jornada, no eremita, essa figura já ouviu, acumulou e refletiu. E para espanto de quem olha esse arcano sempre com certa desconfiança, o eremita se sente livre de tudo aquilo que pais, mestres e amigos disseram que ele deveria ser. Porque o eremita não é sobre encontrar fora. Não é sobre ouvir um velho sábio exógeno. O eremita é sobre encontrar dentro, ouvir a voz do velho sábio endógeno que está dentro da gente, aquele que se forma a partir das próprias experiências, da reflexão, do método, da análise. O eremita observa o mundo ao redor com rigor quase científico. Ele estabelece pontes, do pessoal para o coletivo, do individual para o geral, sem cair no negacionismo. O eremita, ele toma vacina e defende o SUS. Ele infere, não inventa. Isso é muito importante para a gente não achar que a gente está falando de um cara que encontrou a sabedoria dentro de si como se fosse um efeito criacionista. Não é isso, tá? Eu tô com muito medo das pessoas identificarem isso. A sabedoria nasceu dentro de mim um belo dia, resolvi mudar e me tornei eremita. Não é isso, tá, gente? Ele não ignora os dados, não romantiza a ignorância e não chama delírio de espiritualidade.
nem a cartomante pró-patriarcado. Isso é uma coisa que me pegou muito nesse período que eu fiquei fora das redes. Não se apaixona pela própria opinião, a ponto de achar que isso é sabedoria. Acho que ficou claro agora. Eremita não é um cara que ficou sábio sem tomar no cu, tá? O eremita não é o idealista ingênuo. Ele sabe que a consciência importa, mas não flutua acima da história. Não confunde introspecção e silêncio com fuga e alienação estética. Mantra não acaba com a fome, pensamento positivo não derruba opressão e desigualdades sociais, e mindset não é colete à prova de balas. Mindset. Essa palavra é legal, né? O mindset é cantar poesia. Bom, enfim, principalmente se for morador do Rio. E elevação espiritual não é negar traumas. Principalmente. Tem um ditado Yorubá que fala que ninguém é curado de uma doença que nega ter. Sabe? Ou algo parecido assim. É isso. Não é dizendo que você não tem traumas que você é curado da sua doença, sabe? Mas também não é olhando pra porra do precipício que você vai conseguir resposta. Como dizia Nietzsche, não olhe demais para o precipício, para o abismo. Não olhe demais para o abismo, senão o abismo olha de volta. Deve ser por isso que a carta do louco tá na beira do abismo, olhando para cima, com o cachorrinho ajudando ele, né? A carta do louco é uma carta que tem vários significados. Eu gosto muito da carta do louco, inclusive eu me identifico muito, mas não é meu arcano pessoal. Por isso, me causa espanto e um certo riso nervoso ver taróloga se dizendo antifeminista e pró-patriarcado. Descobri isso recentemente. Fica a pergunta, por quê, gente? Eu tinha esquecido que eu já tinha colocado essa parte, por isso que eu falei mais na frente, antes, né? Mais antes. Ai, que legal. E se você ficou até aqui, obrigada pela paciência, mas eu realmente acho que está muito longo e pode ser que comece a ficar confuso e não queremos isso. É confuso? Você chegou até aqui, obrigado pela paciência. Eu sei que o texto é longo e talvez comece a ficar denso demais e não queremos confusão. Mas vamos seguir conversando. Curta, comente, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes para mais conteúdos relacionados. Não necessariamente iguais a este. E aí, preparados para o meu mel? Cara, acabou meio do nada, né? Mas enfim, é meio isso. É porque pra mim, eu acho que quando eu fui escrevendo ele, eu achei que ele ficou meio denso. Mas eu vou dar uma revisada. Mas olha, a gente tem várias pontes aí, ó. Eu posso fazer a carta do Eremita. E outra coisa, eu falei no início do vídeo, eu tô vendo Supernatural. Sabe quem é o personagem em Supernatural que pra mim é a cara do Eremita? Sabe? Você vê que ele é uma mistura de Eremita e o Papa, o Hierofonte. É o Bob. O Bob, eu acho que ele só aparece na segunda temporada. E com mais força na terceira. E aí depois ele aparece mesmo. Aí depois ele deixa de ser Eremita para ser o Hierofonte, né? Mas o Bob é aquele cara super inteligente e um tanto quanto alcoólatra, que vive num ferro velho, não sai de lá para nada, virou um caçador, mas eu, até então, eu não me lembro. São 15 temporadas, gente, é muita informação. Eu já vi algumas vezes, né? Mas eu confesso que é muito mais fácil ver as primeiras temporadas, né? Inclusive, eu vou voltar agora a ver a primeira temporada, que eu acho maravilhosa. Até a segunda temporada eu acho incrível, a terceira temporada eu acho nhenhé. Enfim, o que eu tava falando? Viu? Por isso que eu preciso do texto, gente. O Bob. O Bob, ele, pra quem nunca viu Supernatural, ele é uma série clássica da década de 90, enfim, 2000. Eu sou péssima, gente, é porque eu só sei antes e depois do Cassiano. Isso eu acho que é depois do Cassiano, não é antes do Cassiano. Não sei, vou pesquisar aqui. Essas coisas, esses detalhes eu realmente não sei. Ele perdeu a mulher dele, porque ela foi possuída, e aí ele acabou virando caçador. Mas aí não fica muito claro, eu não me lembro nesse momento, se ele realmente era aquele caçador que ia atrás das coisas, sabe? E aí, mas ele é uma fonte de conhecimento. E ele introduz muitas coisas nessa vida desses irmãos Winchester, através do conhecimento dele. Mas até então, assim, na primeira, segunda, terceira temporada, ele sai muito poucas vezes do ferro velho onde ele mora. Então ele é eremita total, sabe? Até os Winchesters entrar na vida dele, ele é um eremita total. As pessoas precisam ir até ele. Mas é óbvio que depois ele acaba tendo mais essa persona do Hierofonte, que é o processo iniciático, né? O Papa. E aí, mas isso é papo para outro momento. E aí, é isso. Comentem aqui o que vocês acharam aqui embaixo. Ponto, e acabou. Eu sou estranha, gente. É isso. É porque o texto começou a ficar muito denso. Eu acho que eu preciso ter outro lugar pra falar. Tem que falar sobre a taróloga antifeminista. Deus meu. Eu comecei a ver debate e isso me transformou numa pessoa. Inclusive, eu tinha que explicar por causa do meu nome. Não expliquei, né? É isso, gente. Beijo.